Se você não domina a sua mente, a sua vida já está sendo dominada por medo, impulso, ansiedade e pensamentos que entram sem pedir licença e mandam em tudo. E esse é o jeito mais cruel de perder a própria realidade sem perceber. Porque por fora parece vida normal, mas por dentro é guerra, desgaste, cansaço e uma sensação sufocante de estar sendo arrastado por algo que você não controla. E é exatamente aqui que Buda entra com uma verdade dura e poderosa. A sua queda começa dentro, mas a sua libertação também começa dentro. E o preço de continuar vivendo do jeito que está é passar mais um dia, mais uma semana, mais um ano sendo escravo do que pensa, sentindo o corpo adoecer com ideias repetidas, reagindo mal, escolhendo mal, ferindo a si mesmo sem notar, quando existe um método real, direto e profundo para arrancar sua mente das mãos do caos e colocá-la de volta nas mãos da consciência. E se você ficar até o fim, vai entender como começar a virar esse jogo de dentro para fora. O grande erro da sua vida talvez esteja numa ilusão simples, achar que a sua realidade começa fora de você. Não. Antes da sua boca falar, algo falou dentro. Antes da sua mão agir, algo se moveu dentro. Antes da sua vida quebrar, um padrão se repetiu dentro. Nos ensinamentos antigos atribuídos ao Buda, a base é essa. A mente vem antes da fala e da ação. Ou seja, o pensamento não é um detalhe pequeno, ele é a semente. E se a semente está doente, o fruto também adoece. Só que aqui vem o choque que muita gente não quer ouvir. Você não sofre apenas por causa do que aconteceu com você. Você sofre porque a sua mente pega o que aconteceu, morde, repete, exagera, cola isso na sua identidade e transforma um fato em prisão. O evento passa, o pensamento fica, o golpe vem uma vez, a mente bate 1000. É por isso que tanta gente vive aprisionada por algo que já acabou. O corpo está no presente, mas a mente continua ajoelhada diante de um ontem que já morreu. Buda não ensinou uma fantasia de controlar o universo com pensamento bonito. Ele ensinou algo muito mais sério e muito mais poderoso. Ele ensinou que uma mente sem treino fabrica sofrimento, e uma mente treinada para ver com clareza muda a forma como você vive, reage, escolhe e atravessa o mundo. Isso muda sua realidade não por mágica barata, mas por causa e efeito. Você pensa de um jeito, fala de um jeito, fala de um jeito, age de um jeito, age de um jeito, repete um destino. É assim que a prisão se monta, e é assim que a libertação começa. Talvez você ache que pensamento é só pensamento. Não é. Pensamento vira tom de voz, vira decisão apressada, vira raiva mal resolvida, vira medo do futuro, vira apego a quem não quer ficar, vira necessidade de aprovação, vira ciúme, vira culpa, vira aquela conversa interna venenosa que vai secando sua coragem por dentro até você parar de viver de verdade. E o mais assustador é que tudo isso acontece de forma tão repetida que você chama de personalidade aquilo que, muitas vezes, é só hábito mental doente. No caminho de Buda, existe uma palavra muito importante, dukkha. Em linguagem simples, é aquele desconforto profundo de viver sempre em falta, sempre apertado, sempre insatisfeito, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Não é só dor gritante, é também o vazio silencioso, é o incômodo que ninguém vê, é aquela sensação de que nada segura a paz por muito tempo. E o Buda apontou isso com honestidade brutal. Existe sofrimento, existe insatisfação, e fingir que isso não existe não cura ninguém. Mas ele não parou na dor, ele foi direto na causa. E a causa, em termos simples, é esse agarrar sem parar, agarrar o prazer, agarrar a imagem que você quer manter, agarrar o controle, agarrar a razão, agarrar a pessoa, agarrar o resultado. E quando a vida não entrega o que a mente exige, nasce o fogo.
esse fogo vira frustração, desespero, raiva, medo. Então, veja a violência disso. Muitas vezes você não está sofrendo apenas porque perdeu algo. Você está sofrendo porque a mente se recusa a soltar. É aqui que o método de Buda começa a ficar afiado como lâmina. Primeiro, ver. Ver de verdade. Ver que pensamento não é ordem. Pensamento não é destino. Pensamento não é profecia. Pensamento não é você. Ele surge. Ele passa. O problema começa quando você se curva a ele como se fosse um rei. Quando ele diz, você não consegue, e você obedece. Quando ele diz, você precisa atacar, e você ataca. Quando ele diz, sem isso você não vive, e você se vende inteiro por isso. Dominar o pensamento não é esmagar a mente, não é brigar com ela o dia inteiro, não é tentar não pensar. Isso seria outra prisão. O método é mais profundo, é olhar para o pensamento sem virar servo dele, é perceber o nascimento dele, é notar o corpo sendo puxado por ele, é reconhecer, isso aqui é medo, isso aqui é desejo, isso aqui é raiva, isso aqui é carência. E nesse instante uma coisa gigantesca acontece. Você deixa de ser arrastado e começa a enxergar. E quando você enxerga, entra outro ponto essencial do ensinamento: esforço correto. Em linguagem simples, isso quer dizer parar de alimentar o que te destrói e começar a fortalecer o que te limpa. Parece simples, mas é uma revolução, porque a maioria das pessoas alimenta diariamente o próprio veneno, alimenta comparação, alimenta fantasia, alimenta ressentimento, alimenta impulso, alimenta distração sem fim, alimenta tudo o que rouba presença. Depois se pergunta por que a mente virou um quarto cheio de fumaça. Buda aponta outro caminho. Não dê comida ao que te envenena. Depois vem a atenção correta, que em palavras simples é presença lúcida, é estar acordado dentro do que está acontecendo, é sentir o corpo, é notar a respiração, é perceber a sensação antes de virar explosão, é ver a vontade de responder antes da resposta sair, é perceber a dor antes que ela vire identidade. A atenção correta não é viver tenso, é viver desperto, é parar de andar pela própria vida como quem sonha, de olhos abertos, enquanto a mente pilota tudo no automático. Pense na brutalidade disso no dia a dia. Alguém te provoca. Antes, sua mente acendia como gasolina e você já devolvia no mesmo tom. Agora você nota o calor subindo, o peito apertando, a palavra ruim querendo sair. E nesse segundo de lucidez, você vê o impulso chegando. Esse segundo parece pequeno. Não é. Esse segundo pode salvar uma relação, uma decisão, um dia inteiro, às vezes uma vida inteira. É nesse espaço minúsculo entre o estímulo e a resposta que a realidade começa a mudar. Porque realidade não é só parede, rua, dinheiro e calendário. Realidade também é o jeito como você interpreta, sente, escolhe, responde e repete. Duas pessoas atravessam o mesmo problema e saem em mundos diferentes. Uma é engolida pela mente, a outra sente a dor, mas não entrega o volante. É por isso que o método de Buda não é fuga da vida, é entrada total na vida com lucidez. É parar de viver sequestrado. E existe ainda a concentração correta. Em palavras simples, recolher a mente espalhada, porque mente espalhada é mente fraca. Hoje a pessoa pensa em 10 coisas, sente 20, reage a 30, se distrai com 100 e depois quer paz. Não vai ter. A mente picada em 1000 pedaços perde força. O treino ensinado no caminho budista vai recolhendo essa energia, vai unindo o que estava vazando, vai fazendo você voltar para um ponto real. Respiração, corpo, agora, este momento, este passo, esta escolha. E quanto mais a mente para de se espalhar, mais ela para de te dominar.
Talvez você esteja esperando uma técnica secreta. Não tem truque, tem treino. E isso assusta, porque tira a fantasia e devolve responsabilidade. Você não muda sua realidade, decorando frases bonitas, enquanto continua obedecendo aos mesmos impulsos de sempre. Você muda sua realidade quando começa a ver o pensamento antes da fala, a emoção antes do ato, o apego antes do colapso, o medo antes da fuga. Esse é o ponto em que a consciência para de chegar atrasada. E aqui está uma ferida que precisa ser aberta. Muita gente diz que quer paz, mas no fundo está viciada na própria confusão, viciada em drama, viciada em imaginar o pior, viciada em revisitar a ofensa, viciada em se definir pela dor, viciada em correr atrás do que machuca. E enquanto esse vício não for visto, a mente continua mandando e a pessoa continua chamando de destino aquilo que é repetição. Buda não pede que você se odeie por isso. Ele pede que você veja, porque ver é o início do corte. Também é importante não distorcer o ensinamento. Buda não ensinou indiferença fria, não ensinou virar pedra, não ensinou matar sentimento. Ele ensinou a não ser escravo do sentimento. Há uma diferença enorme. Você pode amar sem agarrar. Pode sentir tristeza sem afundar nela. Pode sentir raiva sem deixar a raiva virar sua boca. Pode sentir medo sem transformar medo em rei. Isso é força. Força limpa, força consciente. Quando esse treino começa a entrar, sua fala muda. E isso não é pequeno. O caminho budista inclui fala correta porque palavra constrói mundo. Uma palavra impensada abre guerra. Uma palavra limpa encerra um ciclo de violência. Uma mentira quebra o chão da realidade. Uma fala honesta organiza o que estava podre. Então, veja como o pensamento domina a realidade. Ele desce para a língua molda relações. As relações moldam destinos. Por isso não existe domínio da realidade sem domínio interno. E quanto mais você observa, mais percebe outra coisa dura. A maior parte do sofrimento diário não vem do fato bruto, mas do comentário mental em cima do fato. Choveu e a mente reclama. Alguém demorou e a mente inventa abandono. Um plano falhou e a mente grita fracasso total. Uma crítica veio e a mente decreta que você não vale nada. Olhe a violência disso. A realidade entrega um evento. A mente fabrica um inferno. O método de Buda entra exatamente aí, desmontando esse teatro interno antes que ele vire prisão concreta. Por isso, a prática não pertence só ao templo, à almofada ou ao silêncio bonito. A prática pertence ao trânsito, à conversa difícil, ao ciúme que sobe, ao impulso de provar que você está certo, ao medo de perder, ao desejo de controlar, ao instante em que a carência pede migalha e você quase aceita. É aí, no calor, no meio da vida. É aí que você descobre se manda na mente ou se ainda é levado por ela como uma folha levada por correnteza. E talvez a verdade mais desconfortável seja esta. Você não está cansado apenas do mundo. Você está cansado de uma mente sem governo, cansado de carregar pensamentos que não foram examinados, cansado de reagir do mesmo jeito, cansado de deixar qualquer sensação tomar conta do palco inteiro, cansado de viver para apagar incêndios que começaram dentro. E enquanto você não tocar nessa raiz, vai continuar tentando mudar cenário com a mesma mente que fabrica o drama. Então, comece a ficar brutalmente honesto consigo mesmo. Quando um pensamento surgir, pergunte: isso é verdade ou é impulso? Isso é visão clara ou é medo fantasiado? Isso está me libertando ou me apertando? Isso está me tornando mais lúcido ou mais cego? E depois, veja o corpo.
porque o corpo denuncia tudo. Respiração curta, mandíbula dura, peito fechado, barriga tensa. O pensamento já entrou, já tomou espaço, já começou a comandar. É nesse momento que você retorna, respira, observa, não entrega o volante. No fundo, o método de Buda é um treinamento para parar de ser possuído pelo que passa dentro de você. E isso muda tudo. Muda o amor, porque você ama com menos desespero. Muda o trabalho, porque você age com menos confusão. Muda a dor, porque você sofre sem multiplicar o sofrimento. Muda o medo, porque você vê o medo sem chamar isso de identidade. Muda até o tempo, porque a mente para de viver esmagada entre culpa do passado e ansiedade do futuro. Agora, imagine o tamanho disso na sua vida. Quantas escolhas suas foram feitas por pensamentos que você nunca examinou? Quantas perdas nasceram de um impulso que durou segundos? Quantas noites foram roubadas por uma história contada pela mente e acreditada sem prova? Quantas vezes você chamou de intuição aquilo que era só pânico? Quantas vezes chamou de amor aquilo que era apego? Quantas vezes chamou de personalidade aquilo que era apenas uma mente mal treinada? Buda não entregou um atalho para escapar da realidade. Ele entregou um caminho para parar de ser esmagado por ela por dentro. E esse caminho começa quando você percebe que ninguém vai entrar na sua mente por você. Ninguém vai vigiar seu impulso por você. Ninguém vai separar pensamento de verdade por você. Esse trabalho é íntimo, é silencioso, é severo e é libertador de um jeito que assusta, porque no instante em que você vê claramente, já não consegue mais fingir que não sabe de onde a sua prisão começa. E se a sua realidade de amanhã estiver sendo construída pelo pensamento que você decide obedecer hoje, e se o verdadeiro campo de batalha não estiver lá fora, mas nesse exato instante em que uma ideia entra na sua mente e tenta se sentar no trono, e quando o próximo medo aparecer com voz de verdade, quando a próxima raiva pedir a sua boca, quando o próximo apego prometer que sem aquilo você não vive, quem vai mandar dentro de você? O hábito antigo ou a lucidez que Buda apontou? Se chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu governo meu pensamento. Dominar a realidade, no sentido honesto de Buda, não é dobrar o mundo à sua vontade, não é fazer o universo obedecer ao seu ego, não é fantasia de poder. É parar de ser arrastado por desejo, raiva e confusão, porque no ensinamento budista o sofrimento nasce justamente desse agarrar cego, e o caminho para sair disso passa por visão correta, intenção correta, atenção correta e concentração correta dentro do nobre caminho óctuplo que Buda apresentou como o caminho para cessar o sofrimento. Então, grave isso no peito. Você começa a dominar a sua realidade no segundo em que para de tratar todo pensamento como verdade. Esse é o primeiro corte. A mente produz imagens, medos, lembranças, vontades, cenas inventadas, conversas imaginárias, ataques, carências. Ela produz sem parar. E se você acredita em tudo, você vira servo. No eixo mais antigo do ensinamento budista, a mente vem antes da fala e da ação. Por isso, quando ela está desgovernada, a vida inteira começa a andar torta. É aqui que começa o treino real. Quando um pensamento vier, você não corre junto, você não briga com ele, você olha, você nomeia. Isso é medo, isso é raiva, isso é apego, isso é fantasia. Parece simples, mas isso quebra metade do feitiço, porque aquilo que antes te possuía agora está sendo visto. E no caminho de atenção ensinado por Buda, ver claramente corpo, sensação, mente e estados mentais é parte central da prática para atravessar a dor com lucidez e não no automático.
Depois vem o segundo passo, e ele é brutal: parar de alimentar o que te destrói. Buda ensinou o esforço correto, que em linguagem simples é abandonar estados mentais nocivos e cultivar estados mentais saudáveis. Isso quer dizer que você precisa cortar a comida do seu caos, menos ruminação, menos conversa interna venenosa, menos repetição de ofensa, menos fantasia de vingança, menos alimento para a ansiedade, porque uma mente alimentada por veneno começa a enxergar veneno em tudo, e então você entra numa virada ainda mais profunda. Dominar a realidade é dominar a resposta. Não é impedir que algo te atinja, é impedir que esse algo vire dono de você. Alguém te fere, a dor vem, mas entre a dor e a reação existe um espaço, e é nesse espaço que a sua vida muda. Se você responde no impulso, a mente manda. Se você vê o impulso e segura um instante, a consciência entra. Esse instante pequeno é gigantesco. É nele que você impede um pensamento de virar fala errada, uma fala errada de virar ação errada, e uma ação errada de virar destino repetido. O próprio caminho óctuplo liga visão, intenção, fala, ação, esforço, atenção e concentração como partes de um mesmo treinamento. Por isso, o terceiro passo é o corpo. Sim, o corpo, porque quem quer dominar a realidade sem voltar para o corpo vai continuar sendo arrastado pela cabeça. Quando o medo sobe, o peito muda. Quando a raiva sobe, a mandíbula aperta. Quando o apego sobe, o corpo corre para frente. Então o treino é voltar para a respiração, voltar para a sensação física, voltar para o agora. Nos discursos sobre atenção e atenção à respiração, esse retorno não aparece como detalhe decorativo. Ele aparece como ferramenta real para purificar a mente e atravessar tristeza, aflição e confusão. Agora vem uma verdade que dói, mas liberta. Você não domina a realidade enquanto continuar chamando apego de amor, pânico de intuição, orgulho de força e fuga de paz. A mente sem treino troca os nomes das coisas para continuar no trono. Buda foi duro ao mostrar a causa do sofrimento. Craving, sede, apego, esse impulso de agarrar, exigir, possuir, segurar. Em linguagem simples, é a mente dizendo o tempo todo: eu preciso que isso fique, eu preciso que isso aconteça, eu preciso que isso não mude. E como tudo muda, essa mente vive em guerra com a própria vida. Então, para dominar a realidade, você precisa treinar soltura. Não é abandonar o mundo, não é virar frio, não é parar de amar. É amar sem se despedaçar por controle. É desejar sem virar escravo do desejo. É sentir sem transformar sensação em identidade. É sofrer sem multiplicar sofrimento. Quando você solta a exigência de que a vida siga o roteiro da sua mente, você começa a enxergar melhor. E enxergar melhor é poder agir melhor. É assim que a realidade muda. Primeiro, você para de distorcê-la por dentro. Só que Buda não deixa isso só na cabeça. Ele desce para a fala e para a ação, porque não existe domínio interno verdadeiro se sua boca continua espalhando mentira, agressão e confusão, ou se sua vida continua repetindo atos que reforçam perturbação. Pensamento molda fala, fala molda relação, relação molda destino. Por isso, a realidade de alguém não é feita só do que acontece com ela, mas do que ela semeia em cada resposta. Fala correta e ação correta fazem parte do mesmo caminho, porque a mente se educa também pelo que escolhe fazer no mundo. Então o treino prático fica assim dentro de você, sem mistério barato e sem fantasia. O pensamento chegou, você vê. A emoção subiu, você nomeia. O corpo apertou, você respira. O impulso gritou, você não entrega a chave tão rápido. A mente quis agarrar,
você observa o apego. A dor pediu uma novela, você volta para o fato. A raiva pediu a língua, você segura. A ansiedade quis te jogar no futuro, você retorna para este passo, este minuto, esta respiração. Isso é começar a governar a experiência. Isso é começar a dominar a realidade vivida, porque sua vida concreta é moldada por atenção, intenção e repetição. E não se engane, no começo a mente vai resistir, vai gritar mais, vai dizer que isso não funciona, vai pedir distração, vai pedir pressa, vai pedir prazer rápido, vai pedir velho padrão, porque toda prisão luta para continuar sendo prisão. Mas o treino budista nunca prometeu conforto imediato. Ele prometeu clareza, e clareza às vezes queima antes de libertar. Você começa a ver o tamanho da desordem, começa a ver quantas decisões suas vinham de impulsos nunca examinados. Começa a ver quanto da sua dor era dor real e quanto era dor fabricada pela mente agarrando, repetindo e dramatizando. E é exatamente aí que nasce uma força nova. Não a força de controlar pessoas, não a força de mandar no destino dos outros, não a força arrogante do ego espiritual. A força que nasce aqui é mais limpa e mais rara, a força de não ser tão fácil de arrastar, a força de ver uma vontade e não se ajoelhar, a força de sentir uma emoção e não virar escravo dela, a força de atravessar uma perda sem deixar a mente transformar isso em fim do universo, a força de sustentar presença quando tudo dentro quer correr. Isso é poder real, isso é liberdade real, isso é o começo verdadeiro de dominar a realidade da única forma que Buda tratou com seriedade, dominando a raiz interna que distorce, agride e aprisiona a experiência. E quando esse treino amadurece, uma coisa quase chocante acontece. O mundo de fora pode continuar imperfeito, incerto e instável, mas dentro de você começa a surgir um eixo. Antes, qualquer vento te levava. Agora, nem todo vento te move. Antes, qualquer pensamento sentava no trono. Agora, ele encontra vigilância. Antes, qualquer dor virava identidade. Agora, ela encontra espaço. Antes, qualquer desejo parecia ordem. Agora, ele encontra lucidez. E quando a lucidez entra, a realidade que antes parecia um inimigo absoluto começa a revelar outra face. Porque talvez o que mais destruía a sua vida nunca tenha sido o mundo em si, mas a mente sem governo olhando para o mundo e chamando isso de verdade. E é exatamente por isso que dominar a realidade não começa tentando mudar o lado de fora com desespero, mas mudando o lugar de onde você olha, sente e responde. Porque a realidade que te destrói não é só o fato, é o fato entrando numa mente sem direção, é a perda entrando numa mente agarrada, é a crítica entrando numa mente vaidosa, é a demora entrando numa mente ansiosa, é o silêncio entrando numa mente carente. O mesmo mundo bate em todos, mas não quebra todos do mesmo jeito. E aqui está o segredo que quase ninguém quer aceitar. Quem domina a mente começa a mudar a forma como o mundo existe dentro de si. E quando isso muda, a vida inteira começa a sair de outro lugar. Então preste atenção, porque agora o ensinamento fica ainda mais prático, ainda mais cortante, ainda mais transformador. Se você quer dominar a realidade, a primeira coisa que precisa dominar é a interpretação. Esse é o primeiro campo de batalha. Acontece algo. Imediatamente a mente corre para dar um nome, criar uma história, imaginar um fim, prever um desastre, montar uma novela. E quase sempre é aí que você perde. Não no fato, na interpretação. O fato foi uma faísca. A mente fez o incêndio. Então o treino é este. Quando algo acontecer, não entregue logo o significado. Segure, olhe, respire, pergunte dentro de si: o que aconteceu de verdade
E o que minha mente está inventando em cima disso agora? Esse simples movimento já muda tudo. Porque, até hoje, talvez você tenha vivido acreditando no primeiro pensamento como se ele fosse a verdade final. E não é. O primeiro pensamento, muitas vezes, é só o reflexo do seu medo, do seu apego, da sua ferida, do seu orgulho, da sua carência. Não é visão clara, é reação antiga, é automatismo. É o passado falando pela sua boca antes que a consciência consiga entrar. E se você não quebra isso, a sua realidade inteira vira repetição. Você chama de destino, mas é só o mesmo padrão, pensando, sentindo, reagindo e colhendo o mesmo tipo de dor. Por isso, dominar a realidade exige uma violência sagrada contra o automático. Você precisa interromper o velho fluxo. Precisa quebrar a resposta imediata. Precisa criar espaço onde antes só existia impulso. Quando vier um medo, não saia correndo atrás dele. Quando vier uma raiva, não deixe ela pegar sua língua. Quando vier um desejo cego, não entregue suas mãos tão rápido. Quando vier uma tristeza, não deixe a mente transformar isso em sentença eterna. Pare, sinta, nomeie, observe, porque aquilo que você observa com presença começa a perder o poder de te arrastar no escuro. Esse é o ponto em que muita gente falha. Quer dominar a realidade, mas não suporta parar. Quer paz, mas alimenta pressa. Quer clareza, mas se vicia em excesso, distração, ruído e impulso. Quer liberdade, mas continua ajoelhado diante de qualquer emoção intensa. Não, o método é outro. Buda aponta um caminho de treino, e treino quer dizer repetição consciente. Todo dia, toda vez, em cada pequeno instante, você não domina a realidade com uma grande ideia. Você domina a realidade dominando os pequenos segundos em que antes perdia a si mesmo. Então, grave isso. A sua vida não é destruída só pelas grandes tragédias. Ela é deformada pelos pequenos momentos em que você entrega o governo para a mente errada. Uma resposta atravessada. Uma fantasia alimentada por horas. Um medo repetido todos os dias. Um apego que você chama de amor. Um orgulho que você chama de dignidade. Uma fuga que você chama de descanso. É assim que a realidade vai sendo moldada por dentro. Aos poucos, silenciosamente, cruelmente. E é por isso que o caminho de Buda é tão poderoso. Ele não espera o grande colapso. Ele te ensina a vigiar a semente antes que ela vire árvore. Quer dominar a realidade? Então, domine primeiro a atenção, porque sem atenção você nem percebe quando caiu. Sem atenção você já está dentro da emoção antes de notar. Já está acreditando, já está reagindo, já está ferindo, já está sofrendo 2 vezes. Atenção é o olho aceso dentro de você, é o vigia, é a chama que não dorme, é o que te permite perceber. Agora o medo entrou, agora o apego subiu, agora a raiva quer mandar, agora a carência quer escolher por mim. Sem esse olho, você vive no escuro. Com esse olho, você começa a ver a engrenagem do sofrimento girando no exato instante em que ela tenta te puxar. Depois da atenção vem outra chave brutal, domínio da energia, porque a sua realidade também é moldada por aquilo que você alimenta com força. Onde vai sua energia, cresce. Se você alimenta ressentimento, ele cresce. Se você alimenta comparação, ela cresce. Se você alimenta desejo sem freio, ele cresce. Se você alimenta pensamentos de escassez, eles crescem. Então o domínio da realidade exige que você pare de regar o que está secando a sua alma. E isso dói, porque significa cortar prazeres venenosos. Significa parar de visitar mentalmente certas cenas. Significa parar de repetir internamente certas ofensas. Significa parar de beijar a própria corrente. E aqui começa uma virada muito profunda. Você precisa aprender a não discutir com tudo o que aparece na mente. Nem todo pensamento precisa ser combatido.
Muitos só precisam ser vistos e deixados passar. Esse é um ponto enorme, porque muita gente tenta dominar a mente brigando com ela o dia inteiro, e essa guerra também prende. O caminho não é dar palco nem guerra, é dar lucidez. O pensamento vem, você vê, ele quer te puxar, você não vai, ele quer te assustar, você não se funde, ele quer te seduzir. Você observa o movimento, e pouco a pouco a mente percebe que já não encontra em você o mesmo servo de antes. Agora vamos tornar isso ainda mais concreto. Quando você acordar, não levante já sequestrado pelo fluxo mental. Não saia da cama correndo para dentro dos problemas, dos medos, das cobranças, das faltas. Antes de qualquer coisa, retorne para o corpo. Sinta a respiração. Sinta o peso do corpo no colchão. Sinta que você está aqui, porque quem desperta já arrastado pela mente passa o dia inteiro sendo puxado. Mas quem desperta com presença entra no dia de outro lugar, entra menos vulnerável, entra menos aberto ao sequestro do automático. Durante o dia, pratique cortes curtos, pequenos retornos, pequenas voltas para si, no meio de uma conversa, no meio do trabalho, no meio da ansiedade, no meio da vontade de responder algo que vai piorar tudo. Pare por 3 segundos, só 3. Respire uma vez com consciência. Sinta os pés, sinta o ar entrando e pergunte: quem vai responder agora? A minha ferida ou a minha lucidez? Parece simples demais, mas é nesse simples que a realidade muda de eixo, porque a maioria das ruínas nasce exatamente onde faltou 1 segundo de consciência. E quando vier o sofrimento, porque ele vem, não tente dominar a realidade fingindo que não dói. Isso não é força, isso é mentira. O caminho é outro. Você olha para a dor e diz internamente: isso está aqui, isso dói, mas isso não é o trono. Isso está passando por mim, mas não precisa mandar em mim. Perceba a diferença. Antes, a dor virava rei. Agora, a dor é vista. Antes, a tristeza virava identidade. Agora, a tristeza é uma visita. Antes, a ansiedade virava profecia. Agora, a ansiedade é um estado observado. Isso é domínio real. Não é apagar a tempestade. É não entregar o leme para ela. E existe mais um ponto que você precisa entender com toda a força. Dominar a realidade também é dominar o desejo de controlar tudo. Sim, porque enquanto você achar que só terá paz quando tudo estiver como você quer, você será escravo da mudança. E tudo muda. Pessoas mudam, fases mudam, corpo muda, dinheiro muda, humor muda, planos mudam. O tempo arranca tudo das mãos de quem quer segurar o mundo inteiro. Então, a liberdade começa quando você para de exigir estabilidade do que nasceu para se mover. Isso é maturidade espiritual, isso é poder. Isso é parar de lutar contra a maré e começar a aprender a não afundar nela. E nesse ponto, você começa a perceber algo quase chocante. Muitos dos seus sofrimentos não vinham do mundo, mas da exigência interna de que o mundo obedecesse aos seus apegos. Era a mente dizendo: tem que ser assim, tem que durar, tem que voltar, tem que dar certo, tem que me escolher, tem que não me contrariar. E quanto mais a vida negava isso, mais a mente ardia. Então dominar a realidade é também soltar a garganta do querer cego. Não é deixar de agir, não é virar passivo, é agir com clareza, sem ser possuído pelo resultado. Isso muda até a forma como você trabalha, ama, fala e decide. Quando você age sem ser devorado pelo resultado, sua ação fica mais limpa, fica mais forte, fica mais precisa, porque agora você não está cego. Agora você vê, você faz o que precisa ser feito, mas não entrega sua alma àquilo. Você ama, mas não se ajoelha. Você deseja, mas não se vende. Você planeja, mas não transforma o plano em Deus. Isso é equilíbrio vivo. Isso é força madura. Isso é o oposto da mente infantil
que quer mandar na vida e entra em colapso toda vez que a vida responde não? Quer dominar a realidade de forma ainda mais profunda? Então, aprenda a escolher o que entra pela sua mente. Porque a realidade interior também é construída pelo que você consome, escuta, repete e contempla. Aquilo que entra pelos olhos entra na imaginação. Aquilo que entra pela imaginação entra na emoção. Aquilo que entra na emoção altera sua energia. Aquilo que altera sua energia altera sua fala, seu foco, sua decisão. Então pare de tratar como pequeno o que você deixa entrar todos os dias. Uma mente cercada de veneno vai sonhar veneno. Uma mente treinada em presença começa a sonhar liberdade. E não pense que esse domínio nasce só em momentos bonitos. Não, ele nasce no instante feio, no instante em que você quer explodir, no instante em que quer mandar mensagem errada, no instante em que quer implorar por migalha, no instante em que quer abandonar tudo porque um medo gritou alto. É ali que você se prova. É ali que a prática sai do discurso e entra na carne, porque qualquer um fala de consciência quando está em paz. O verdadeiro treino aparece quando o caos bate, e mesmo assim você lembra de si. E quanto mais você pratica, mais percebe que a realidade começa a te obedecer de uma forma diferente. Não porque o mundo virou seu servo, mas porque você parou de deformá-lo o tempo inteiro com medo, apego e impulso. Agora você enxerga melhor. E quem enxerga melhor, escolhe melhor. E quem escolhe melhor, sofre menos destruição desnecessária. E quem sofre menos destruição desnecessária, vive com mais presença, mais direção e mais verdade. Então sim, é possível dominar a realidade, mas não como um tirano do mundo, como um mestre do próprio centro. E esse centro precisa ser protegido todos os dias, porque a mente antiga não morre fácil. Ela espera descuido, espera cansaço, espera carência, espera distração, espera o momento em que você esquece de observar. E então ela volta com a mesma voz de sempre, tentando convencer você de que é ela quem deve mandar. Só que agora há uma diferença. Agora você conhece o mecanismo. Agora você vê o truque. Agora você sente o começo do sequestro antes dele terminar. E nesse instante nasce uma pergunta que pode mudar a sua vida inteira. Quando o próximo pensamento vier querendo se sentar no trono da sua realidade, você vai se curvar de novo? Ou vai finalmente olhar para ele como alguém que despertou? Ou vai finalmente olhar para ele como alguém que despertou? Porque agora o ensinamento precisa ficar ainda mais puro, ainda mais budista, ainda mais fiel ao que realmente foi transmitido. No caminho de Buda, dominar a realidade não é mandar no mundo como um rei ferido pelo ego, é parar de ser esmagado pela forma como a mente fabrica sofrimento em cima do mundo. E isso começa quando você entende as 4 nobres verdades, não como teoria bonita, mas como faca viva dentro da sua experiência. Existe dukkha, que é esse peso, esse aperto, essa insatisfação que nunca se sustenta. Existe uma causa para isso, que é a sede, o agarrar, o querer que tudo seja do seu jeito. Existe o fim desse sofrimento, e existe um caminho real para chegar lá, o nobre caminho óctuplo. Então a primeira forma verdadeiramente budista de dominar a realidade é enxergar dukkha com honestidade brutal. Dukkha não é só dor grande, não é só tragédia. É também aquele incômodo silencioso de nunca estar plenamente em paz, de sempre estar faltando algo, de sempre estar correndo atrás de alguma coisa, de sempre estar em guerra com o que está acontecendo agora. Enquanto você não vê isso, continua achando que o problema é só o lado de fora, mas Buda aponta para algo mais cortante. A dor cresce porque a mente se agarra,
E aqui entra um conceito central: tanha. Em linguagem simples, tanha é a sede, a fome cega, o impulso que diz: eu preciso disso, isso tem que durar, isso não pode acabar, isso não pode mudar, eu preciso ser reconhecido, eu preciso controlar. Essa sede puxa você para fora de si e te faz viver ajoelhado diante de desejo, medo e carência. É por isso que, no ensinamento budista, você não domina a realidade, correndo atrás de toda a vontade que nasce. Você domina a realidade quando começa a ver a sede antes dela te sequestrar. Mas a coisa vai ainda mais fundo, porque depois da sede vem outro nó, o padana, o apego, o agarrar mais duro, o segurar com as unhas da mente. Primeiro você quer, depois você se prende. Primeiro surge a vontade, depois você faz dela identidade. E quando a vida toca nisso, você sente como se estivessem arrancando um pedaço de você. É por isso que tanta gente chama de amor o que às vezes é apego, chama de propósito o que às vezes é vaidade, chama de prudência o que às vezes é medo. A mente muda os nomes das correntes para continuar usando você. E o caminho de Buda desmonta isso quando te ensina a ver o agarrar no momento em que ele nasce. Agora entra uma chave decisiva, anicca. Em palavras simples, anicca é a impermanência. Tudo muda, tudo passa, tudo se move. Corpo muda, emoção muda, pensamento muda, relação muda, fase muda, dor muda, prazer muda. E a maior parte do seu sofrimento vem da tentativa desesperada de transformar o que muda em algo fixo. Você quer congelar o que é fluxo, quer eternizar o que nasceu para passar, quer segurar a água com as mãos e depois se pergunta por que está em sofrimento. Dominar a realidade, no sentido budista, é parar de brigar com a impermanência e começar a enxergar que até o que hoje te domina também é passageiro. Quando um medo surge, ele parece eterno. Quando uma dor aperta, ela parece absoluta. Quando um desejo te consome, ele parece o centro do universo. Mas a Anicca corta essa ilusão. Isso está mudando. Isso está passando. Isso não consegue ficar igual nem por alguns segundos. E quando você vê isso de verdade, não só com a cabeça, mas no corpo, no momento, no calor da experiência, o pensamento perde um pouco do trono, porque você deixa de tratá-lo como sentença final e começa a vê-lo como fenômeno passageiro. Isso é profundamente budista. Isso é visão que liberta. E então vem um conceito ainda mais forte, mais desconfortável e mais libertador: anatta. Em linguagem simples, anatta quer dizer não eu fixo, não essência sólida no que você chama de eu. Buda analisa forma, sensação, percepção, formações mentais e consciência e mostra que tudo isso muda, oscila, aparece e desaparece. Por isso, agarrar qualquer uma dessas partes como isso sou eu, isso é meu centro eterno, gera ilusão e sofrimento. Agora sinta o choque disso dentro do seu peito. Se um pensamento surge e some, como ele pode ser o seu eu definitivo? Se uma emoção sobe e cai, como ela pode ser a sua identidade final? Se uma fase muda, como ela pode ser quem você é para sempre? O que te prende não é só o pensamento, é a crença de que aquele pensamento é você. O que te destrói não é só a tristeza, é a crença de que aquela tristeza define o seu ser inteiro. E a anatta corta essa fusão, não para te deixar frio, não para te apagar, mas para te libertar da mentira de que tudo o que passa por você é você. Então, se você quer dominar a realidade com conceitos bem budistas, comece assim. Quando surgir um pensamento, veja como evento, não como dono. Quando surgir uma emoção, veja como onda, não como identidade. Quando surgir um medo, veja como movimento condicionado, não como profecia.
porque a mente ignorante pega tudo o que passa e grita eu. A mente treinada observa e diz: isso surgiu. Essa diferença parece pequena, mas ela separa prisão e liberdade. E por que isso acontece? Aqui entra Paticca Samuppada, a origem dependente. Em palavras simples, as coisas não surgem sozinhas, surgem por causa de condições. Existe um encadeamento. Ignorância alimenta formações mentais. Isso condiciona a consciência. Contato gera sensação. Sensação puxa sede. Sede puxa apego. Apego puxa sofrimento. Em linguagem mais viva, você não explode do nada. Você não se perde do nada. Você não se apega do nada. Existe uma cadeia. Existe um antes. Existe um gatilho. Existe uma sensação. Existe um momento em que a mente pega aquilo e corre atrás. E dominar a realidade, no sentido budista, é aprender a ver a corrente antes que ela te arraste inteira. Perceba o tamanho disso. Alguém te diz algo. Surge contato. O corpo sente. Vem uma sensação. Se você está dormindo por dentro, essa sensação vira sede imediata. Preciso responder. Preciso atacar. Preciso me defender. Preciso ser validado. Da sede nasce o apego à reação. Da reação nasce o sofrimento. Mas se no ponto da sensação entra a consciência, a corrente pode ser quebrada. Isso é muito budista. Isso é muito sério. Isso é ciência interior milenar. Por isso, Sati, a atenção plena, é tão central. Em palavras simples, Sati é lembrar de estar presente, lembrar de ver, lembrar de não dormir dentro do automático. Nos discursos sobre atenção, o treino é observar corpo, sensações, mente e padrões mentais. Isso quer dizer que você precisa começar a vigiar 4 portas: o que o corpo está mostrando, o que a sensação está fazendo, o que a mente está pensando e que padrão está se formando dentro de você. Então faça isso de forma concreta. O corpo apertou? Veja. O peito fechou? Veja. O rosto esquentou? Veja. A vontade de responder cresceu? Veja. A carência apareceu? Veja. A mente começou a criar histórias? Veja. Sem esse ver, você vai ser engolido. Com esse ver, começa a nascer liberdade. Porque Sati não é só estar no momento de um jeito bonito. É impedir que o automático continue governando a sua vida no escuro. Mas a atenção sozinha ainda precisa de outro elemento: Samadhi, a concentração. Em linguagem simples, Samadhi é recolher a mente que está vazando para todo lado. Hoje, a maioria das pessoas quer dominar a realidade com uma mente esfarelada, dispersa, picadas em 1000 pedaços, pulando de medo em medo, de estímulo em estímulo, de desejo em desejo. Não vai acontecer. Mente espalhada não governa nada, só reage. Então Buda oferece algo direto e poderoso: a atenção, a respiração, não como truque fraco, mas como forma de juntar a mente, acalmar o corpo e firmar presença. Por isso, quando tudo dentro de você estiver gritando, volte para o ar entrando e saindo. Não como fuga, como âncora. O ar entra. Você sabe que entra. O ar sai. Você sabe que sai. E nessa simplicidade acontece uma revolução. A mente para de correr por alguns instantes atrás de passado e futuro. O corpo para de ser só vítima do pensamento. A presença começa a ocupar espaço. E uma mente presente começa a ver com mais precisão. Daí nasce Panha, a sabedoria, a visão clara. Não é conhecimento decorado, não é frase bonita. É enxergar a realidade como ela é, impermanente, condicionada, sem um eu fixo em tudo aquilo que aparece e dolorosa quando agarrada com ignorância. Essa visão muda sua forma de amar, porque você ama sem querer possuir. Muda sua forma de agir, porque você age sem se vender ao resultado. Muda sua forma de sofrer, porque você sofre sem transformar a dor em identidade eterna.
E é aqui que o nobre caminho óctuplo deixa de ser conceito e vira método real para dominar a realidade de dentro para fora. Visão correta. Ver o que está acontecendo sem enfeite. Intenção correta. Não alimentar ódio, crueldade e apego. Fala correta. Não transformar confusão interna em veneno jogado no mundo. Ação correta. Não construir mais sofrimento com as próprias mãos. Esforço correto. Abandonar o que envenena e fortalecer o que limpa. Atenção correta. Ver corpo, sensação, mente e padrões no momento em que surgem. Concentração correta. Recolher e estabilizar a mente para que ela não seja levada por qualquer vento. Isso não é religião como decoração. Isso é arquitetura de libertação. Então, se você quer uma forma bem budista e bem prática de dominar a realidade, faça isso no instante vivo. Primeiro, reconheça dukkha, sem mentira. Há sofrimento aqui. Segundo, veja a sensação antes da história. Há aperto, calor, medo, desejo. Terceiro, identifique Tanya. A mente quer agarrar, quer controlar, quer fugir. Quarto, lembre de Anika. Isso muda, isso passa. Quinto, lembre de Anatta. Isso não é meu eu fixo. Sexto, volte para Sati e Samadhi. Respira, observa, não corre. Sétimo, haja companhia. Qual resposta cria menos cegueira e menos sofrimento agora? Tudo isso está em linha com os eixos centrais dos discursos antigos, mesmo quando explicado em linguagem simples. E aqui vem uma virada quase brutal. Talvez você nunca tenha querido dominar a realidade. Talvez tenha querido apenas que a realidade obedecesse aos seus apegos. E isso é outra coisa. Buda não ensina a vida a obedecer você. Buda ensina você a não ser destruído pelo seu próprio agarrar. Esse é o verdadeiro poder. Não fazer o mundo girar ao seu gosto, mas não cair de joelhos toda vez que o mundo muda. Não exigir eternidade do que passa, nem identidade fixa do que é fluxo, nem segurança total do que é condicionado. Quando isso entra fundo, a sua vida muda de eixo. A crítica vem, mas não encontra o mesmo ego desgovernado. A perda vem, mas não encontra o mesmo apego cego. O medo vem, mas não encontra a mesma fusão. O desejo vem, mas já não encontra a mesma obediência automática. O sofrimento ainda toca você, porque Buda nunca vendeu fantasia infantil, mas ele já não encontra a mesma escuridão. Agora ele encontra lucidez. Agora ele encontra prática. Agora ele encontra um ser humano que começou a ver a engrenagem da mente por dentro. E quanto mais você vê, mais percebe que dominar a realidade, em termos budistas, é interromper a ignorância no ponto em que ela se transforma em corrente. É no contato, é na sensação, é na sede, é no apego. É aí, não depois do estrago pronto, não quando já falou o que não devia, não quando já se vendeu ao impulso. É no primeiro segundo, é no nascimento do fogo. É ali que o praticante de verdade entra. E quando você começar a fazer isso repetidas vezes, não uma vez, mas muitas, não no templo da imaginação, mas no calor das suas relações, das suas faltas, do seu medo, do seu desejo, você vai começar a sentir uma coisa muito rara surgindo dentro de você. Não o controle arrogante sobre o mundo, mas a liberdade silenciosa de quem finalmente deixou de ser escravo da forma como a mente inventa o mundo. Porque é aí que tudo começa a ficar claro de um jeito quase incômodo. A sua mente não quer só pensar, ela quer governar você. Ela quer pegar um medo pequeno e transformar em destino. Ela quer pegar uma lembrança amarga e transformar em identidade. Ela quer pegar uma vontade passageira e transformar em necessidade absoluta. E enquanto você não percebe esse movimento, você vive como alguém hipnotizado, acreditando que está escolhendo, quando na verdade está apenas obedecendo
ao próximo impulso que surgir dentro de você. É por isso que o método de Buda não começa no mundo. Começa no instante em que você vê o que está acontecendo dentro. Não é sobre virar outra pessoa de uma hora para outra. É sobre parar de ser arrastado pela pessoa automática que tomou conta de você por tanto tempo. A pessoa que reage antes de entender, que fala antes de perceber, que se machuca e machuca os outros porque nunca aprendeu a parar por dentro. E talvez a sua vida inteira tenha sido moldada por essa pressa invisível. Pense no peso disso. Quantas vezes você não perdeu paz por causa de um pensamento repetido? Quantas vezes um simples cenário imaginado já foi suficiente para destruir seu humor, sua coragem, sua esperança? Nem aconteceu ainda, mas a mente já sofreu, já chorou, já entrou em guerra. Isso é uma prisão brutal. E o pior é que ela não tem grades de ferro. As grades são feitas de ideias, medo e apego. São invisíveis. Por isso tanta gente morre por dentro sem saber o nome do que a destruiu. Buda foi direto nessa ferida. Ele viu que a mente comum não olha para a realidade como ela é. Ela olha para a realidade como quer que ela seja. E quando o mundo não obedece esse desejo, nasce a dor. Aqui entra outra palavra importante: apego. Em linguagem simples, apego é quando a mente agarra algo e começa a dizer em silêncio: isso tem que ficar, isso tem que dar certo, isso tem que ser meu, isso não pode mudar. E tudo o que você agarra assim começa a te possuir por dentro. Veja a crueldade desse mecanismo. Você não está só segurando uma ideia, a ideia está segurando você. Você não está só querendo controle, o controle está te devorando. Você não está só querendo que algo dure, você está se quebrando porque tudo muda. E Buda ensinou justamente isso de forma muito honesta. A vida muda o tempo todo. Tudo passa, tudo se move, tudo escapa. O nome disso, em linguagem simples, é impermanência. Quer dizer que nada fica parado para sempre. Nada, nem o prazer, nem a dor, nem a juventude, nem a fase boa, nem a fase ruim, nem esse pensamento que agora parece tão gigante. E aqui está uma chave que pode explodir sua mente no melhor sentido. Se tudo muda, então até aquilo que hoje te domina também muda. Até esse medo muda, até essa tristeza muda, até essa vontade louca de controlar muda. O problema é que você se funde tanto com o que sente, que esquece que isso também é passageiro. Você entra dentro da onda e acha que a onda é o oceano inteiro. Não é. É só um movimento. Forte, sim. Intenso, sim. Mas ainda assim, um movimento. E quando você percebe isso, o pensamento começa a perder o poder absoluto que tinha sobre você. Só que perceber isso não é fácil, porque a mente grita. Ela não cochicha. Ela grita. Ela faz barulho. Ela dramatiza. Ela cria urgência falsa. Ela diz agora ou nunca. Ela diz você precisa responder. Ela diz você precisa se defender. Ela diz você precisa ter isso. Ela diz você não suporta perder isso. E se você nunca treinou o olhar, confunde esse grito com verdade. É aí que o treino de presença entra como uma espada limpa. Você para, você observa, você não nega o que sente. Você só não se ajoelha diante disso. E esse ponto é decisivo, porque muita gente acha que prática espiritual é fugir do que sente. Não é. No caminho de Buda, prática é olhar com mais verdade. É olhar tão de perto que o engano começa a desmontar. Quando a raiva sobe, você vê o calor. Quando o medo sobe, você vê a pressão no peito. Quando o desejo sobe, você vê a mente correndo na frente. Isso parece pequeno, mas não é pequeno. Isso é recuperar o trono da própria consciência. Isso é parar de entregar o governo da sua vida a qualquer pensamento que bata na porta. E então começa um milagre silencioso, mas real. Você ainda sente, você ainda se abala, você ainda passa por dor,
mas já não é engolido do mesmo jeito, porque agora existe um espaço, e esse espaço vale ouro. Entre o que você sente e o que você faz, começa a nascer uma luz, pequena no início, quase frágil, mas viva. E nessa luz você consegue escolher. Talvez pela primeira vez em muito tempo você consegue escolher. Não escolher o que vai sentir, porque isso nem sempre está nas suas mãos, mas escolher o que vai alimentar. Isso muda tudo, porque a realidade de uma pessoa é construída pelo que ela alimenta todos os dias. Alimente raiva e verá guerra em todo lugar. Alimente carência e verá abandono em todo lugar. Alimente inveja e verá injustiça em todo lugar. Alimente medo e verá ameaça em todo lugar. Mas alimente lucidez e começa a nascer espaço. Alimente calma e começa a nascer visão. Alimente atenção e começa a nascer liberdade. Não é poesia vazia, é treino mental, é causa e efeito. É o jardim da mente produzindo exatamente a semente que recebeu. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso desse jeito, mas vou te dizer agora com toda a força. Nem todo pensamento merece respeito. Nem todo pensamento merece palco. Nem todo pensamento merece obediência. Alguns pensamentos são ladrões vestidos de conselheiros. Eles parecem estar te protegendo, mas estão te encolhendo. Parecem estar te preparando, mas estão te apavorando. Parecem estar te defendendo, mas estão te separando da realidade. E enquanto você tratar todo pensamento como ordem sagrada, a sua vida continuará refém de vozes internas que nem sempre dizem a verdade. É por isso que o ensinamento de Buda sobre atenção não é uma decoração bonita da espiritualidade. É uma ferramenta de sobrevivência interior. Atenção é perceber o que entra. Atenção é perceber o que cresce. Atenção é perceber o que te toma. E atenção também é perceber quando você está ausente de si, quando está vivendo em piloto automático, quando está repetindo o mesmo erro com outra roupa, quando está chamando de destino o que no fundo é repetição mental não observada. E talvez a sua maior dor nem seja o que aconteceu com você. Talvez seja continuar repetindo dentro de si o que já deveria ter sido visto, compreendido e soltado. Talvez a sua exaustão venha dessa máquina interna girando sem parar, pensando, revivendo, prevendo, comparando, exigindo, temendo. Uma mente assim consome a própria vida, rouba a presença, rouba beleza, rouba discernimento, rouba até o simples. Você olha, mas não vê, escuta, mas não ouve, vive, mas não toca o momento. Está sempre um passo longe da própria existência. Buda não ofereceu um consolo fraco. Ele ofereceu um caminho exigente, um caminho onde você precisa parar de mentir para si mesmo. Precisa admitir que muitos dos seus sofrimentos são aumentados pela maneira como a mente se agarra. Precisa admitir que há impulsos dentro de você que parecem você, mas não são sua consciência mais limpa. Precisa admitir que há hábitos internos que se tornaram tão antigos que você os chama de personalidade, quando na verdade são só correntes velhas enferrujadas em volta da mente. E aqui existe outra libertação poderosa. Você não é obrigado a acreditar em tudo o que sente. Preste atenção nisso. Você sente, mas não precisa virar isso. Você sente medo, mas não precisa se tornar medo. Você sente desejo, mas não precisa se tornar fome sem fim. Você sente tristeza, mas não precisa fazer da tristeza o centro do universo. Isso não é negar a dor, é devolver a cada coisa o seu tamanho real. E esse talvez seja um dos maiores atos de força espiritual que existem. Não aumentar artificialmente aquilo que passa por você. Quando você começa a praticar isso, o mundo muda de textura. Antes, qualquer crítica feria como faca. Agora, você observa o movimento da mente querendo provar, reagir, atacar, justificar. Antes, qualquer silêncio do outro parecia rejeição. Agora, você nota a mente correndo para inventar história,
Antes, qualquer perda parecia o fim de tudo. Agora você sofre sim, mas vê o apego junto com a dor. E ver o apego muda da experiência, porque agora você não está sofrendo no escuro, você está sofrendo com uma tocha na mão. Esse é o ponto em que o método de Buda deixa de ser uma ideia bonita e vira prática viva. Você começa a notar que a realidade não te atinge apenas pelo que acontece. Ela te atinge pelo modo como a mente pega o que acontece. A mente interpreta, a mente amplia, a mente cola etiquetas, a mente cria novela. E quando você vê esse teatro em funcionamento, alguma coisa muito profunda começa a quebrar. Não a sua sanidade, o seu encantamento com a própria ilusão. Só que a mente odeia perder o trono. E você precisa saber disso. Quando começa a observar, ela reage, ela fica mais barulhenta, ela cria mais desculpas, ela tenta te convencer de que olhar para dentro é perda de tempo. Ela te empurra para a distração, para vício, para fuga, para qualquer coisa que impeça você de ver com clareza. Porque no instante em que você vê com clareza, o velho domínio dela começa a morrer. E toda prisão, quando percebe que o prisioneiro acordou, tenta apertar ainda mais. Por isso, o treino precisa ser firme, simples, mas firme. Voltar para a respiração, voltar para o corpo, voltar para o instante, observar sem correr, sentir sem obedecer imediatamente, esperar alguns segundos antes de reagir, nomear o que está acontecendo: medo, raiva, desejo, apego, orgulho, vergonha. Esse nome simples já quebra parte do feitiço, porque o que estava te possuindo começa a ser visto, e aquilo que é visto perde um pouco da força cega que tinha. Talvez o seu grande inimigo nunca tenha sido o mundo. Talvez tenha sido essa falta de intimidade real com a própria mente, porque quem não conhece a própria mente é levado por ela. Quem não observa os próprios impulsos é comandado por eles. Quem não vê o apego dentro de si chama de amor o que às vezes é dependência. Quem não vê o medo dentro de si chama de prudência o que às vezes é covardia. Quem não vê a vaidade dentro de si chama de missão o que às vezes é fome de validação. É duro ouvir isso, mas é libertador, porque se a raiz está dentro, então a mudança também pode começar dentro. Não amanhã, não quando o mundo melhorar, não quando todo mundo te entender. Agora, no instante em que um pensamento surgir e você decidir não cair de joelhos diante dele, no instante em que a ansiedade vier e você escolher observá-la antes de segui-la, no instante em que a raiva pedir sua boca e você segurar a língua, no instante em que o desejo exigir tudo e você perceber: isso está me puxando, mas não precisa me governar. E então você começa a sentir uma força nova, não a força agressiva de quem quer controlar os outros, a força silenciosa de quem já não é tão fácil de ser arrastado por dentro. Essa força é limpa, essa força tem raiz, essa força não precisa fazer barulho. É a força de quem consegue permanecer no centro enquanto a tempestade tenta invadir. É a força de quem vê um pensamento nascer e não entrega automaticamente a própria vida a ele. É a força de quem começa, finalmente, a habitar a própria consciência. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida há muito tempo. Não mais informação, não mais frases bonitas, não mais promessas vazias. Talvez o que esteja faltando seja governo interno. Talvez você esteja cansado, porque tudo em você está solto, disperso, puxado por qualquer vento. E uma vida assim vira poeira. Mas quando a mente começa a ser vista, treinada e recolhida, alguma coisa se organiza. O olhar muda, a fala muda, a energia muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam por dentro, a realidade que parecia uma muralha começa a revelar uma porta. Agora pense com brutal honestidade. Quantas decisões suas ainda são tomadas por pensamentos que nunca foram investigados?
Quantas vezes você ainda confunde impulso com verdade? Quantas vezes ainda chama de eu algo que é só uma onda passando? E se neste exato momento, enquanto você ouve isso, a sua vida estiver esperando não por um milagre vindo de fora, mas pelo instante em que você finalmente enxergar a mente tentando mandar em você e disser, com presença real, que a partir daqui ela já não reina sozinha. No fim, dominar a realidade não é fazer o mundo obedecer você, é parar de ser governado pelo medo, pelo apego e pelos pensamentos que roubam a sua paz. Se esse vídeo tocou você de verdade, escreva nos comentários qual pensamento hoje mais tenta controlar a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa retomar o próprio centro e reencontrar clareza em meio ao caos. E se você quer continuar mergulhando nos ensinamentos de Buda com profundidade, se inscreva no canal e permaneça nessa jornada.